Vitor de Carvalho Lopes, eu sou servidor público da UFSM, eu tenho uma longa trajetória já de formação pela UFSM, eu fiz minha graduação em Relações Internacionais e depois meu mestrado em História aqui pela mesma instituição. E eu ingressei na UFSM em 2017, onde eu me iniciei na Proinfra e logo em seguida eu vim para a Pró-Reitoria de Extensão, onde eu atuo como chefe do Observatório de Direitos Humanos. Então é um prazer estar podendo aqui dialogar com vocês, estar trazendo contribuições para falar um pouco com a incubadora social e o público da incubadora social. Fico muito feliz de estar podendo me inserir nesse espaço, nessa riqueza de diálogos que estão sendo essas construções dessas lives. Então, o Observatório de Direitos Humanos ele já existe desde 2018 e anteriormente ele já tinha um projeto da UFSM de divulgar um pouco mais essa palavra sobre os direitos humanos. Ele se consolida como um órgão, como um projeto institucional em 2018 e ainda no ano retrasado a gente conseguiu fazer com que ele se tornasse uma subdivisão. É um passo para a institucionalização dele, é um passo para o fortalecimento dessas pautas na universidade, que a gente consiga reverberar essas pautas em toda a nossa instituição. Então, o Observatório ele tem como um dos principais objetivos realizar o fomento às ações, tanto de extensão quanto de ensino e pesquisa, mas principalmente de extensão, por estar inserido na Pró-Reitoria de Extensão, que elas levem, que elas dialoguem com esse tema de direitos humanos. Então, ações que dialoguem com o tema da cidadania, com o desenvolvimento das pessoas, que dialoguem com as pessoas em situação de vulnerabilidade social, com as comunidades das periferias das nossas cidades, tanto em Santa Maria quanto nos nossos outros campos da UFSM, Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. Então, todo ano nós temos editais de fomento, edital de fomento a ações que trabalham com os direitos humanos, e a gente faz diversas ações, lives, palestras e conscientizações em torno de uma cultura de paz e cidadania, para que todo mundo possa ter uma vida mais digna e uma vida mais plena. Então é importante a gente pensar sobre mais ou menos o que é os direitos humanos. A gente costuma normalmente trazer um marco referencial, né, um marco histórico da assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 10 de dezembro de 1948, que é aquela assinatura da Carta das Nações Unidas, né, que pós a Segunda Guerra Mundial teve essa organização internacional para buscar trazer algumas soluções para problemas que eram problemas supranacionais. Então, tu tem essa assinatura dessa Carta de Direitos Humanos que trazia direitos inalienáveis das pessoas. São direitos que as pessoas têm tão somente por nascerem. Então, a noção de direitos humanos ela acaba se ampliando muito com o decorrer do tempo, se acaba se incluindo outros direitos. E as pessoas sempre ficam numa certa dúvida o que é direitos humanos. Mas direitos humanos é exatamente isso. É um direito que tu vai ter, independente da cor da tua pele, independente do teu gênero, independente da tua renda, tua classe social, o país que tu nasceu. Claro que acaba sendo muitas vezes algo mais ideacional. A gente sabe que muitos lugares não conseguem garantir esses direitos humanos. Muitas vezes as pessoas têm seus direitos tolhidos e elas acabam tendo seus direitos cerceados. Então a gente sempre pensa nesses direitos humanos como o nível ideal que todas as sociedades deveriam ter de direito, todas as pessoas deveriam ter, não somente por nascerem, por elas serem pessoas, por elas serem humanas, elas podem ter esses direitos. E acabam tendo alguns mitos e algumas lisuras nesse processo de entender o que é direitos humanos, porque parece que acaba se travestindo de um direito dos bandidos, direito só das pessoas marginalizadas e pessoas pobres. Mas como a gente disse, que esses direitos humanos são as garantias que todo mundo possa ter direito, a garantia que todo mundo possa ter condições sadias de vida, condições dignas, obviamente que os direitos humanos eles vão se desdobrar mais com a parcela da população que está tendo seus direitos mais cerceados, que está tendo seus direitos mais tolhidos. Então, quando os direitos humanos eles têm um olhar mais atento ou mais cuidadoso para a população negra, ou para a população das periferias sociais, das favelas, para a população LGBT, são porque constantemente essas populações elas são assassinadas tão somente por ser quem elas são. Quando a gente tem um crime de LGBTfobia, quando se mata uma pessoa tão somente por ela ser LGBT, é aí que os direitos humanos devem atuar mais contundentemente, porque ninguém é assassinado tão somente por ser hétero. Ninguém é vítima de racismo por ser branco, porque não existiria isso. Então, os direitos humanos eles têm que se desdobrar de uma maneira mais exacerbada, de uma maneira mais contundente de quem está na ponta da sociedade, de quem está mais vulnerável. E aí a gente se alinha também com o conceito de sustentabilidade, com o conceito de desenvolvimento sustentável também. A sustentabilidade, ela não quer dizer tão somente a gente pensar que como a gente vai deixar o mundo para as futuras gerações. Isso é extremamente importante, a gente pensar que a gente está tendo um caos climático cada vez maior, a gente está exaurindo os nossos recursos e as próximas gerações talvez elas não vão ter uma vida com o meio ambiente, não vão ter um planeta
tão pleno quanto a gente teve. Mas não é tão somente isso, a gente tem que pensar também nas atuais gerações. A gente tem que pensar principalmente nas regiões de periferia, onde a gente já tem diversos caos sociais em função também da questão ambiental. A gente tem a questão ecológica, a questão de saneamento é muito menos desenvolvido nas periferias das cidades. As questões da qualidade de vida, a questão tudo relacionado ao meio ambiente nessas áreas das periferias sociais, elas também são mais impactadas, porque a gente percebe que a gente tem uma divisão desigual também das vulnerabilidades sociais em função do clima. Só a título de exemplo, a gente pode citar o mesmo coronavírus, que acaba tendo um pouco desse contorno em relação a um caos ambiental, né? Algo que transcende barreiras, e algo que é um vírus que não vê cor, não vê classe social, mas a gente percebe que as pessoas que estão sendo mais contundentemente afetadas, a gente percebe que a taxa de fatalidade maior é das pessoas negras, é das pessoas mais pobres, é das pessoas que estão nas periferias. E o porquê que isso acontece? São pessoas que têm menos acessos, são pessoas que têm condições sanitárias menos desenvolvidas, são locais que o Estado consegue chegar menos ativamente, o Estado e a sociedade no geral, os negócios conseguem chegar mesmo menos, os investimentos conseguem chegar menos. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que pensar naquele tripé de sustentabilidade econômica, sustentabilidade social e sustentabilidade ambiental. A gente tem que pensar nesse tripé, pensando como a gente vai fazer com que atualmente, não somente nas futuras gerações, mas atualmente as pessoas possam ter uma condição mais equilibrada com o meio ambiente, elas possam ter um desenvolvimento mais pleno, mais sustentável e mais igualitário com o seu redor. Então, os direitos humanos e a sustentabilidade, eles se aliam muito em torno disso, em torno da gente fazer com que as pessoas que elas estão nas periferias da cidade, as pessoas que elas estão mais vulneráveis, elas não tenham que pecar, elas não tenham que pagar o preço por essa vulnerabilidade também na questão social, na questão ambiental. A gente possa ter um desenvolvimento mais sadio para essas pessoas, a gente possa levar mais oportunidades para que elas possam ter condições de vidas que são condições de vidas básicas. A gente não está falando de luxo, a gente não está falando de esbanjamento, a gente está falando de ter esgoto na sua casa, a gente está falando de não ter um esgoto a céu aberto que acaba intensificando doenças, a gente está falando de condições sanitárias e condições de saúde básicas que podem permitir com que elas tenham oportunidades em outras áreas, em outros campos da sua vida. O Observatório de Direitos Humanos ele acaba tendo um edital anual que ele tem diversos eixos de atuação que ele realiza fomento. Esse ano de 2021, a gente teve 33 projetos que foram contemplados. A maior parte deles com um bolsista, mas alguns com mais de um bolsista. Então, a gente tem mais de 33 estudantes da graduação e pós-graduação trabalhando em conjunto com o Observatório de Direitos Humanos para atuar em diversas áreas, como a população negra, população idosa, população com deficiência, população em situação de rua, o eixo de infância e adolescência. Então, são diversos eixos. Quem quiser conhecer mais também pode acessar no nosso site do Observatório de Direitos Humanos, na nossa página, no Facebook. Agora também, recentemente, a gente criou uma página no Instagram, onde a gente divulga essas ações, onde a gente divulga como que a gente está conseguindo relacionar esses conhecimentos que são articulados dentro da universidade para fora dos muros da universidade. Como é que a gente está conseguindo sair do arco da UFSM e dialogar com as comunidades. Porque esse é um ponto muito importante. É essencial a gente pensar nas teorias de direitos humanos, é essencial a gente pensar sobre como os direitos humanos se consolidam, sobre pensar nas teorias ocidentais, sobre isso, nas teorias orientais, nas outras contribuições dos povos, sobre as epistemologias de direitos humanos, mas se a gente não consegue aplicar isso com as comunidades, a gente não consegue trazer as pessoas para elas falarem também sobre as suas vivências de direitos humanos, o que elas concebem sobre isso, e principalmente quais são as suas prioridades de trabalhar com os direitos humanos, quais são as principais demandas, a gente acaba ficando deficiente nessa nossa concepção. Então, o observatório ele sempre tem esse caráter, essa veia extensionista muito marcada, onde a gente realiza diversas atividades na rua, agora está sendo um pouco prejudicado em função da quarentena, em função da continuidade da pandemia, a gente teve que migrar em larga escala por meio digital, que a gente sabe que acaba sendo um pouco deficitário, porque muitas pessoas acabam não conseguindo acessar como acessavam antes quando a gente ia até os locais oferecer extensão. Então, algumas atividades estão voltando gradualmente na medida que as pessoas estão conseguindo se vacinar, né? Que a gente sabe que é essencial essa parte da vacinação, mas aos poucos a gente vai conseguindo sair, vai conseguindo desenvolver atividades na rua. E anualmente também no final do ano, como eu falei em alusão a essa assinatura da Carta dos Direitos Humanos, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente fornece o nosso Fórum de Direitos Humanos. E ano passado já foi um fórum digital, já foi um fórum na internet,
E quem quiser ver no nosso site, a gente teve uma amostra de projetos dos direitos humanos, onde cada um desses projetos, ele fez um vídeo bem curto, de 3 a 5 minutos, falando sobre como se desenvolvia esse projeto e a sua área de atuação, e quem quisesse fazer parte, como poderia fazer. Então, se vocês têm interesse em algum desses eixos de atuação, vocês podem dar uma olhada nesses vídeos e ver mais ou menos o que a UFSM está fazendo em torno disso e ver como vocês podem contribuir. Porque é muito importante que as pessoas se sintam um desejo de contribuir, se sintam indicadas a auxiliar nessa promoção dos direitos humanos, nessa promoção da sustentabilidade. E o Observatório de Direitos Humanos ele é muito feliz em ele dividir sala e dividir uma coordenadoria com a incubadora social. Tanto o Observatório, tanto o ADH quanto a incubadora, ambos fazem parte da Coordenadoria de Desenvolvimento, da Coordenadoria de Desenvolvimento Regional e Cidadania, a CODERC. Então a gente percebe pelo próprio nome da coordenadoria que são áreas que elas acabam se complementando. Ambas estão falando sobre desenvolvimento regional e sobre cidadania. A incubadora social, quando ela de maneira muito feliz, a gente sabe que teve o processo de desincubação agora, então várias empresas, vários empreendimentos, eles acabaram se formando, eles acabaram findando esse processo de incubação. A gente sabe que o impacto ao redor dessas pessoas ele é muito grandioso. A gente sabe que o observatório ele acaba se alinhando a isso porque quando tu vai trabalhar com negócios de impacto, com negócios de comunidades, várias vezes acabam faltando o básico para essas pessoas. Várias vezes o que elas querem saber, além de só saber como elas podem empreender ou como consolidar seu negócio, como ter uma condição financeira mais estável, elas querem também saber como elas podem acessar a saúde, querem saber seus direitos, elas querem saber como que elas conseguem se inserir na sociedade e ter sua cidadania plena exercida. E aí entra o observatório em conjunto com a incubadora, porque enquanto a incubadora ela tem esse caráter muito voltado também para a parte de trabalho e renda, o observatório ele é mais amplo na questão também da cidadania, na questão dos direitos. Então eles são duas áreas, eles são duas subdivisões que elas se complementam em diversas áreas e elas trabalhando em conjunto, elas tendem muito a ganhar. E a gente sabe que os outros empreendimentos que do outro ciclo, e agora no próximo ciclo de novo, a gente sempre vai poder trabalhar em conjunto, porque parte das ações que tem no observatório são com comunidades de periferia também, são com comunidades vulneráveis. Então a gente já tem diversos professores extensionistas, diversos alunos extensionistas que já estão fazendo essa rede. E essa rede de aproximação que a universidade tem através dos seus extensionistas, é ela que faz com que essas pessoas elas se sintam mais confortáveis em vir até a universidade, elas se sintam mais confortáveis em entender como são todos os processos que acabam sendo nutridos na nossa instituição. Então, elas são mais abertas à proposta da incubadora, e quando a incubadora também entra nesses locais, essas pessoas acabam sendo mais abertas às propostas do ODH. Então, são retroalimentações que acabam incentivando com que a gente faça o que a universidade ela tem de mais importante, que é o desenvolvimento da educação e de uma cidadania plena a todas as pessoas. Ela cumpra o seu papel social, ela cumpra seu papel de uma instituição do tamanho que ela é, da envergadura que ela é no nosso coração do Estado. Eu queria colocar que nós, pelo Observatório de Direitos Humanos, a gente se coloca à disposição de quem quiser seguir, tendo essa conversa sobre direitos humanos, quem quiser debater mais sobre esse assunto. Nós temos as nossas redes, nós temos diversas ações também com a comunidade de refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade social na UFSM, e a gente tem esses editais anuais. Esse ano já encerrou o processo de edital, mas quem quiser, ano que vem, já se antenar para concorrer a esse edital. A gente tem esses diversos eixos de atuação, e a gente sempre busca somar mais, a gente busca ter esse caráter aglutinador da universidade, porque a gente sabe que diversos setores diferentes da nossa instituição e da nossa cidade, da nossa região, fazem diversas ações em direitos humanos, fazem diversas ações querendo levar mais cidadania para as pessoas, querendo levar uma sociedade mais justa e igualitária. Então, o papel do observatório é um papel de articular essas diversas pessoas, instituições, movimentos sociais, grupos e coletivos que estão buscando esse mesmo desejo de uma sociedade mais igualitária, e fazer com que as pessoas trabalhem em conjunto e fazer com que essas vozes possam ser multiplicadas. Então, eu agradeço essa oportunidade que a incubadora social está dando para que a gente possa falar um pouco mais sobre o observatório. Eu agradeço em poder inserir um pouco mais sobre essa questão dos direitos humanos e o processo de incubação social, como se alinham também com a questão da sustentabilidade. Eu acho que é uma conversa que ela se estende por muito mais tempo. Eu acho que são diálogos que eles tendem a crescer cada vez mais. Então, eu agradeço mais uma vez e parabéns pela essa ação que a incubadora está realizando, por essas lives que estão riquíssimas e que continuem assim.
Obrigado, pessoal.